Normalmente o som lá de fora invade, aí tem a... 1, 2, 3, teste. Boa tarde a todos e todas. Começando mais uma segunda insurgente aqui no Bar do Renato, e agradecendo ao Renato pela cessão do espaço para a gente fazer os nossos encontros, sempre às segundas-feiras. Hoje o nosso convidado é um querido amigo de longa data, Luciano Vinhosa. Luciano Vinhosa é artista visual, professor titular do Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, UF, ensina no Bacharelado de Artes e no Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes, na mesma universidade, a UF. Mestre em Artes Visuais pelo PP, eu não sei que... PPGAV, que é a Escola de Belas Artes, né? Pós-graduação em Artes Visuais. Da UFERJ. Doutor pela Université de Quebec, a Montreal, do Canadá, e bolsista no CNPq, Produtividade em Pesquisa, com estudos sobre as teorias da imagem, em particular, as artes visuais. Bem-vindo. Eu que agradeço. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Muito honrado aqui de estar na sua segunda insurgente. Pois é. Bater um papo. A gente fazia lá com a nossa amiga Marta D'Angelo, no Centro Cultural CPCM, que parece, né, a unidade lá da Rússia, né? E era o Café Filosófico. Aí, isso mesmo. Me tiraram lá da administração, aí ficou esse vácuo. E, Luciano, a ideia da Márcia, que é uma museóloga, ela falou assim, olha, a memória está se perdendo, né? Porque está na sua cabeça, está na minha, está no Odir. O Frechete é jovem, está na Márcia, mas só que não tem registro. Uma falta muito grave da Prefeitura de Niterói não ter esse depoimento. Axé. Olha quem está nos visitando hoje. Bem-vinda. É um colega seu, é um professor aqui da UF. Oi, você. Anselmo, ela é professora também. De História? Não, eu fiz mestrado em educação, fiz doutorado em educação, mas eu estou atuando em outra área. Ela é uma pedagoga, mas sabe ler, sabe ler e escrever. E a mãe de santo, é uma resenha bonita. Gente, vim bagunçando. Já vem bagunçar. Não. Deixa eu falar primeiro. Então a Márcia falou assim, puxa, vamos fazer uma coisa. Aí eu lembrei do Café Filosófico, e a gente gosta, moramos aqui, né? Aí pedi ao Renato, ele cedeu o espaço. Já tem quase 2 anos de registro. Não é uma coisa de entrevista, é uma resenha, tanto que a Glória Anselmo chegou, aí já interfere também na coisa. Mas vai ficando. A memória de nós somos insurgentes, porque mesmo não sendo da instituição, ou sendo da instituição, tem um pensamento insurgente, que é onde eu vou querer caminhar contigo. Tá certo. Deixa eu aproveitar a oportunidade, eu falei aqui com você em particular, mas para registrar também, é que eu acho uma iniciativa incrível, né? Em Niterói, eu acho que, sobretudo, né? Eu acho que tem algumas pessoas aqui que levam, né, com as suas iniciativas pessoais, a cultura adiante. Uma delas é você, outra é o Pimenta, com a Galeria do Poste. Enfim, eu acho que são iniciativas que têm longo tempo, né? Você está falando aí do Café Filosófico, a Marta D'Angelo, minha querida Marta D'Angelo, e continuando agora com essas segundas insurgentes, eu acho incrível, uma iniciativa incrível. Parabéns. Obrigado. Você e a Márcia gravando. Também é outra figura importante, gente importante, fundamental. O pessoal me elogiou muito a exposição, você foi lá, todo mundo elogiou a montagem também. Concepção da Márcia, olha, ela ficava lá, foram 7 obras de geometria e sei lá quantas de gestual, né? Aí ela acordava, peraí, Luiz, eu acho que esse quadro vai ficar aqui, esse quadro vai... Então foi uma montagem muito bem pensada.
E pensando no público que ia visitar, mas é para reforçar o elogio que você fez à nossa museóloga, né? Eu começo sempre assim, você é de Niterói? Nasceu Eu? aqui? Não. Eu nasci no interior do estado, uma cidade chamada Santo Antônio de Pádua. Poucas pessoas conhecem. É. Mudei para o Rio com 17 anos para estudar pré-vestibular na época, né? Assim, eu sempre estudei em escola pública, mas pré-vestibular fiz em instituição privada no Rio. E aí fiquei, né? Fiquei no Rio. São quantos irmãos? Somos originalmente 6, né? Lá em casa. Um já faleceu, infelizmente, tem 2 anos, né? Agora somos 5. Todos ligados à arte? Não, eu sou o único que eu saiba da minha casa, eu sou o único da minha família. Eu já vi alguma coisa, porque eu sou da família árabe, né? Meu pai, parte do meu Salam pai. aleikum. Eu não falo nada de árabe. Não, é só isso que eu sei E também. eu já vi alguma coisa de pessoas que escrevem. Ah, legal. Tem uma, assim, né? Uhum. Não muito próximo, assim, mas eu lembro de um tio que escrevia poesia e tal. E conheci uma prima recente lá, quando eu morei na França, eu morei 1 ano em Marseille, já tem tempo, na verdade foi 2013 isso. Eu conheci uma prima que migrou do Líbano para lá, eu fui conhecê-la, e ela escreve também. Escreve muito, muito bem, assim, escreve francês, ela... Então tem assim, né, que eu saiba, mas assim, mais próximos assim, eu acho que minha irmã é uma artista, não, ela não se dedicou a isso, né? Eu gosto muito de umas cerâmicas que ela andou fazendo com a Keiko Mayamo, aprendendo, e foi uma cerâmica muito bonita, ela não deu continuidade, mas ela escreve poesias também e tal, mas nunca se dedicou profissionalmente a isso, né? Eu é que realmente me tornei um professor de arte, né, voltado... eu não diria que eu tenho uma carreira de artista, por exemplo, como você tem, né? Eu acho que minha carreira é acadêmica, eu sou um artista, mas que está voltado para o ensino na universidade, né? Porque eu não tenho uma formação pedagógica, pedagogia, né? Uhum. Então, minha formação é técnica, como você observou, eu fiz arquitetura. Eu ia perguntar isso. Justamente... Mas os seus pais, o meu pai era calígrafo, cartógrafo, a minha mãe professora de ensino fundamental, né? Na época não sei o quê. Seus pais tinham... Não, meus pais muito simples, meus pais filhos de imigrante, tinha pouco estudo, né? Trabalhou com comércio. Quando eu já era criança, ele já tinha um comércio que era da família dos irmãos, né? E ele trabalhava nessa loja, e dali que a gente, de certa forma, viveu. Meus irmãos, eu sou o irmão mais novo, né? Então os mais velhos tiveram uma vida talvez mais difícil do que a minha. Eu já tinha essa... Comigo foi mesmo. E a minha mãe, que era também uma pessoa de pouco estudo, na época, eu acho que ela tinha 5ª série primária, mas que era uma pessoa que era inteligente, assim, valorizava que a gente estudasse, né? Então, assim, meus irmãos todos estudaram, foram para a universidade, e eu acabei só estudando. Acabou que essa foi, mas assim, entendi. Eu acho que foi a porta que abriu para mim. A arte, você sente a arte, a palavra não está pegando, mas quando a arte te pegou? É uma boa pergunta. Eu acho que eu falo isso um pouco no livro, nesse livrinho ali, que um momento dado a gente de certa forma, mordido, né, pela arte. Isso. E eu acho que as pessoas que são mordidas, elas são condenadas a se dedicar a isso. Não é todo mundo. A palavra boa, é condenado. Estão condenados. É uma condenação porque você não tem muita escolha, eu acho, porque é uma obsessão. Eu acho que só são os artistas, pessoas são obcecadas, assim, que eu os conheço são obcecadas, eles vivem disso, o tempo todo pensando nisso, né? Eu acho que eu nem tenho tanto... Bom, mas eu sou totalmente mergulhado na coisa da universidade. O Luiz Sérgio diz que ele é um artista na universidade. Você é um artista na universidade. O seu trabalho lá é de artista. Você fez arquitetura. Isso. Então, minha relação com a arte, só para voltar para o que você está me perguntando, isso foi mais ou menos assim, aquela coisa de escola, aí a professora acha que você tem talento, eu acreditei nisso, eu comecei a me interessar. Eu lembro que tinha um livrinho de educação artística, né? Aí tinha umas pinturas do Picasso,
E eu olhei para aquilo, eu achei que eu podia fazer aquilo, entendeu? Eu achei que eu poderia ser o Picasso. Claro que Picasso até eu faço, né? Isso é fácil, Aqueles negócios malucos. Eu, assim, eu me senti encorajado. Que é uma das coisas que eu falo, às vezes, pros meus alunos. Se olhar o Miró, assim, a gente encoraja. Entendeu? Uma das qualidades da arte moderna, ela deu possibilidade, quer dizer, despertar o artista, né? Mesmo aquelas pessoas que se achavam sem talento, talvez, porque aquela ideia que é o gênio, né, e tal. Então você olha assim, bom, eu acho que eu posso fazer isso, entendeu? Então começou por aí. Mas eu passei, assim, na minha adolescência, passei por música, sabe? Eu fazia letras, tinha um grupo. E até que a minha vida, mais ou menos, foi pro caminho das artes visuais, que eu estou até hoje. Tem um pouco a ver com o curso de arquitetura que eu fiz, né, onde eu tive contato, aí eu passei a conhecer mais sistematicamente com a história da arte e tal. Fui me aproximando mais, né, desse universo e eu acho que assim, a vida da gente... Eu assim, tinha algumas coisas que eu gostaria de ser na vida, né? Eu acho que eu não conseguiria fazer umas outras coisas e outras eu poderia ter feito, né? E profissionalmente, assim, essa coisa da universidade, ela se abriu mais cedo para mim. E aí foi onde eu me sentia, uma das coisas que eu poderia fazer, a porta se abriu, eu segui. Né? Então foi uma oportunidade, na verdade. Quando eu fiz o concurso, eu tinha 28 anos. A UF demorou 2 anos para me chamar. Então eu entrei com 30. Hoje eu já tenho 30 anos de universidade pública. Legal, né? Parabéns, né? Eu entrei como auxiliar de ensino. Para quem não tem noção do que é isso na carreira acadêmica, é a pessoa que só tem graduação. Eu fiz o concurso que hoje nem fazem mais esse tipo de concurso, mas o seu orientador. Meu orientando. André, o meu querido orientando. O orientador sou eu. Não. Ainda. Mas tudo as coisas se embaralham. É isso aí. Eu te conheci. Quer feliz? Pode contar aqui, né? Eu te conheci cursando lá a escultura com Haroldo Barroso. Isso. E eu era diretor, eu já era insurgente na época, e vi o Luciano e o Antônio Pinheiro como a possibilidade de mostrar algo diferente, pegando os dois pela escultura, né? O Haroldo Barroso foi fantástico. Então. Né? E a Ana Letícia, que eu ficava na gravura. Aí chamei os dois, eles fizeram uma exposição muito, muito boa, muito provocativa. Eu e o Finhosa tinha um painel em branco, ele escreveu um texto longo com letra 7. Ele ficava ali a tarde inteira, letra por letra, para escrever. Branquinha, né? O painel era branco, a letra era branca. Eu não fotografei, eu não lembro nada do texto. Eu ter foto disso, acho que eu não tenho. Eu fiz, mas perdi e tal. Era uma bola, era meio tunga, né? O trabalho. Uma bola assim, tinha a parafina, né? Cabeluda. Uma bola cheia de cabelo. O Pinheiro queria fazer umas esculturas, que eu pegava o liquidificador, a base, uma haste, e a hélice lá em cima ficaria um jardim. Só que eu viajei de férias, quando eu voltei, ele botou um monte de pé de ex-foto, né? Uhum. Aí tinha uma camiseta e botou um perfume tão forte que a galeria ficava fechada. De rosas, Aí o pessoal entrava e seguia com aquele cheiro e voltava. Mas foi uma exposição maravilhosa. Bacana. Bacana, obrigado. E o Haroldo, ele influenciou muito. Então, essa história foi o seguinte: quando eu entrei, ali eu ainda nem era professor, era uma fase meio confusa da minha vida, eu estava lutando para sobreviver como arquiteto, como se fosse, né? E eu resolvi um pouco dar uma chance, assim, para mim mesmo, sabe? Vou entrar nessa oficina de escultura. Eu vim morar aqui em Niterói, na época, dividi apartamento com uma amiga. E aí era o Maurício Bentes. Maurício Bentes, você pegou o Maurício já tinha morrido, o Haroldo. Eu sou muito de data para caramba. E essa coisa da escultura é porque eu comecei, na verdade, foi a arquitetura que me aproximou
da arte, né? A minha formação é de arquiteto, eu não fiz belas artes. Então, a escultura para mim é uma escultura relacionada com arquitetura. É solda, é parafuso, é construtiva, né? E projeto e tal, projetos urbanos, eu andei trabalhando em projetos urbanos e tal. E foi por aí que eu entrei para esse caminho da escultura, a relação com o espaço, com o ambiente, com a cidade, é a forma como eu pensava a escultura. E aí eu fui para a oficina do Ingá, para também estar no meio de arte, aprender alguma coisa. Foi um momento muito bom, assim, que eu sou bom sou meio preguiçoso, mas eu sou bom para fazer as coisas com a mão, sabe? Mas, assim, então foi um tempo. E ali que eu introduzi. Depois eu acabei passando para a UF, minha vida melhorou. Não tem muito roteiro, mas você falou uma coisa que com uma curiosidade assim, você é bom com a mão, mas seguiu outro caminho, que é a universidade e tudo. Mas eu sou muito manual ainda, em termos... Porque a gente vai chegar, você fotografa, você cria os objetos... Então, essa foi uma outra história, essa coisa da fotografia, e... Assim, na verdade eu fazia objetos, ferro, tecido, né? Cheguei a fazer uma exposição na UF, foi a primeira exposição. Você chegou a fazer um currículo assim, de exposições como artista? Não, eu tenho várias exposições individuais, coletivas, né? Nada assim, participei de salão, acho que foi nacional. Tá. Uma vez... Não, foi nacional não, foi na Bahia, foi no Salão da Bahia, sei lá. Salão da Bahia eu acho que era nacional também. Não sei. Nacional no sentido que todo mundo podia mandar. Não sei se era o salão. Porque era um momento de salões naquela época, né? Você estava falando de 78, mas fiz 80, exposição, né? Participei de exposição no Passo, fiz uma individual na Cândido Mendes, quando ainda tinha atividade ali. Fiz na UF, antes dessa última que eu fiz. Isso você já estava na UF ou não? Eu acho que não. Eu acho que algumas sim, outras não. Eu acho que estava na oficina do Ingá na época, né? Foi quando mais eu investi nessa coisa. Eu acho que essa coisa de arte é o seguinte, tem uma idade... Hoje já nem tem mais tantas oportunidades, mas que você entra tudo quanto é edital, quer dizer, tá atrás tudo quanto é edital. Depois você... Né? A Leila Danziger, que é uma amiga, né, minha, ela fala isso, começar na arte é mais fácil do que continuar sendo artista. Porque no começo você está disposto a tudo. Entendeu? Hoje em dia não tem muito sentido, sabe, determinadas, concorrer a determinada, botar em edital, depende, né? E os editais se tornaram tão profissionais em termos de exigência, de ter que ter um produtor, de ter que não sei o quê, quer dizer, isso também viabilizou, eu vi até há pouco tempo no Instagram alguém reclamando disso, viabilizou um pouco os artistas, né? Que... Isso aí eu até compartilhei, o pessoal tem comentado também. Primeiro, o que eu ponho em discussão é edital para espaço público, tanto municipal, federal, estadual. Quando, na verdade, existe a verba para você chegar e deixar a verba lá hoje chama no equipamento. Mas não, ao invés de dar esse dinheiro para o equipamento, seja qualquer nível, né, da hierarquia do poder público, faz um edital geral. Aí você vai e concorre, aí você pega esse dinheiro e vai fazer não sei o quê. Eu com o Luiz Sérgio, lá no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, eu vou dar o meu depoimento, nós tínhamos o Hélio Carvalho e o Luiz Sérgio como parceiros, criamos um edital, então eram 8 projetos, e você ganhava por último lá, a última vez que eu estive no Pascoal, você ganhava 3 mil líquidos para te ajudar a fazer o projeto. Não é você chegar e criar um edital para todo mundo, para todo lugar, aí você vai e corre com carta de anuência, que é uma obrigação do poder público chegar e dar condições, porque a gente estava conversando sábado, que o Luiz Sérgio até trouxe a questão, estou falando muito, mas isso aí eu acho que é importante falar do edital, da minha posição. O poder público, ele é responsável por fazer o cronograma de exposições, seja lá de qual galeria for, e bancar isso. E o artista, ele colabora para você fazer e trazer uma frase que é do Luiz Sérgio mesmo, considerar que o público seja considerado. Então o Luciano Vinhosa,
a exposição dele não é só importante para ele, não só importante para a arte, mas é trazer essa questão para a sociedade, para o público em geral. Mas eu acho que está começando a ser uma coisa que o edital serve mais a quem promove o edital do que quem é beneficiado. Sim, eu acho por que ele. assim, atualmente tem tão poucas opções, né? Por exemplo, o FUNAF com o tempo, né, desativada, agora abriu, né? Eu até submeti, fiquei lá atrás no meu projeto, eu achava o projeto super legal, mas enfim. E aí, sei lá, 100, eu não me lembro mais a quantidade, 100 bolsas, 100, como se diz, o dinheiro que eles vão dar para 100 pessoas, não sei quantas pessoas, enfim, não me lembro mais disso, mas 5 mil, 10 mil pessoas inscritas, assim, é impossível, assim, de você concorrer num negócio desse, quer dizer, acho que carece de não só de uma política, carece primeiramente de uma política cultural, evidentemente, que o país não tem, os estados não têm, os municípios não têm. A cultura é uma coisa meio de luxo, né? Assim, é como se os artistas não precisassem de dinheiro, e também as pessoas também se não fosse vital, né? A cultura não fosse vital para a formação das pessoas, para as pessoas, enfim, né? Como cidadão, né? E você não vê, né? Os centros aqui, por exemplo, o centro, o que tem em Niterói, por exemplo, o MAC, se você vai fazer exposição, não tem um centavo para dar para o artista. Quer dizer, também tem isso, né? Fizemos agora uma exposição, o Rafael fez que é meu outro orientando do mestrado, que é uma figura super dinâmica e tal, fez uma exposição com a gente no Correio. Pô, esse Correio, cara, é uma instituição que tem mais dinheiro que eu, pelo menos, que a gente aqui. Cara, além de não dar nada, você tem que pintar as paredes, você tem que tapar os buracos. É quase uma humilhação total, né? Assim, então, assim, isso estimula. Né? Eu acho assim, uma pessoa que está no início de carreira, né? Por isso que eu falei é mais fácil você começar do que continuar, né? Ainda submete a isso. Agora, pô, não tem muito sentido, eu tô assim, já no final, né? Mas você e eu, nós já temos uma trajetória, um certo conforto, né? Agora, quem está começando não tem dinheiro para pagar conta de luz, de aluguel, comida, às vezes já está com família. Aí você entra num espaço, aí estou generalizando, você entra num espaço, você tem que pagar a porra toda, transporte das obras, você tem que montar as obras e 50% às vezes de galeria não de instituição, mas comercial, 50% sem beijo na boca. A arte não é fácil em qualquer lugar do mundo. Eu morei em Montreal, mas lá tem uma política. Lá tem o que eles chamam de centro autogerados de artistas. Isso daqui, por exemplo, essa iniciativa poderia ser um centro autogerado, onde você poderia fazer uma proposta e receber um dinheiro do Ministério da Cultura lá. Tem outro nome, Conselho das Artes, eu acho. E aí isso te mantém por um ano. Claro que isso te obriga a fazer projetos todo ano. E esse centro repassaria, a verba repassada para ele e repassa, por exemplo, para os convidados, né? Ou os artistas que vão expor, por exemplo. E aí você tem um dinheiro igual para todo mundo, né? Então tinha uma grana, acho que era $1.500 para você como artista. Aí pagavam também transporte para ir para a galeria e para voltar para casa, pagavam a palestra, se você tinha sempre uma conversa que eles te chamavam, se você quisesse, não era obrigado, mas se quisesse falar para o público, eles te pagavam isso, tem também um valor fixo, eu não me lembro quanto que mas te dava o cheque na hora, né? Você saiu já com o chequezinho do bolso. E se você escrevesse o texto para o catálogo, ou se você convidasse um crítico, o crítico iria receber. Eu quis escrever porque eu queria receber o dinheiro. Eu escrevi sobre o meu trabalho e recebi, eu acho que era $1.500 também. Então, assim, não é um grande dinheiro, mas ajuda, né? Tá pagando o seu trabalho, vai pagar o que você gastou e, enfim, até sobrar um pouco, né? E, assim, tem vários centros autogerados dentro da cidade, cada um tem um tema, trabalha sobre uma frente de trabalho. Então tem uma política. Essa ideia do autogerado é muito importante. Muito importante. Porque é a sociedade civil, né? É justamente isso daqui que nós estamos fazendo. Então, assim, se você constrói um projeto,
a gente tem condição de submeter, e esse projeto receber uma verba para existir durante o ano. Né? Mas há uma abertura deles porque... Bom, vou pular essa parte aqui. Não para chegar mas voltando à tua carreira, mas antes eu queria comentar que houve um encontro em 1900 e não sei o quê, que era um encontro com Cuba. E eu tinha um ateliê aqui do lado. Eu me lembro disso. E eu dirigia lá o Centro Cultural, e nós fizemos uma exposição de cartazes do Eduardo Munhoz Barr, que era o cara que fez a maioria, todos os cartazes de cinema de Cuba. E os cubanos vinham aqui para conversar, e tinha o Fundo de Bens Culturais de Cuba. O processo deles lá, na época acho que ainda era do Fidel, não sei o quê, ele começa, o Odir, ele começa a fazer um trabalho, aí chama a atenção, a gente vai lá e compra, o Estado compra o trabalho do Odir. Aí o Odir continua, desenvolve, o Estado vai lá no outro mês e compra outro. Aí o Odir vai desenvolvendo, mas isso tendo o retorno junto com o público e tudo. Aí fala assim, bom, Odir, a gente vai comprar agora sistematicamente durante um ano. Aí o Odir cresceu, já está representando Cuba para fora do estado dele, parará. O Munhoz Barr, quando a gente foi, ele era considerado um patrimônio de Cuba, patrimônio cultural de Cuba. Então ele já tinha um contrato. Cabe muito nisso que você falou lá do Quebec, Canadá, né? Onde eu morei, em Montreal, né? Montreal. É o Quebec, é a política do Quebec. E quando o Munhoz faleceu, um pouco antes, tem um instituto, Munhoz Barr, na área dele assim, e a oficina de gravura, ela captava também os artistas nesse processo. Então o Estado, nesse ponto, ele fazia uma coisa bem próxima, mas só que tinha, sei lá, agora eu não vou lembrar, que era, sei lá, 90, 80, 1990, 1980, tinha uns olheiros que ficavam ali e vai incentivando, porque é importante, né, falando de Cuba, é importante para Cuba ter o esporte, a cultura, o balé. A gente viu aqui. Isso que você comenta, que aqui poderia ser, mas eu acho que o poder público está com outro rumo. Não está em política cultural. Assim. O que está voltado para editais, assim, que é essa carnificina, vamos dizer assim, de alguma forma, né? Que é um querendo matar o outro, né? Porque mata o seu colega que está disputando. Eliminar. Então, assim, é uma loucura. Agora, voltando atrás da pergunta que você fez, que eu acho que eu acabei não respondendo, o que me mordeu lá? Eu escrevo nesse livrinho ali, da minha tese titular. Agora que eu lembrei aqui, na verdade. Não, esse daqui. E minha tese conta um pouco dessa história. Essa história. Você tem ele aí. Que quando eu entrei para arquitetura, eu não sei se você conheceu o professor Levi Menezes. Conheceu o nome e a pessoa. Que era um artista daqui, um arquiteto, meio lunático, assim, tinha fama. Já era um coroa quando deu aula para mim, uma figura bem interessante. Ele deu aula de teoria da percepção para mim. E na época que eu fui lá com o primeiro período de arquitetura, o MAN tinha pego fogo em 78. Aí foi a reabertura do MAN com a coleção do Chateaubriand. O Chateaubriand está lá até hoje. Né? Não, pegou fogo com Torres Garcia, queimou, né? Depois reabriu em 81, que eu entrei em 81, com essa exposição com o acervo do Chateaubriand. E ele recomendou ver, e eu fui ver. E aí eu fiquei impressionado assim, com o trabalho do Cildo Meirelles, que era aquele espelho cego. Na época ele era fresco ainda. O espelho cego, para quem não conhece, é uma caixa de espelho, de parede, de armário, de banheiro, que antigamente, né, fundo assim, ele encheu de uma massa, tipo um chiclete de hortelã. E era mole, assim, tinha um cheiro de hortelã. Aquilo, assim, eu achei que a ideia, né, o Cildo Meirelles, ele é muito preciso, né? Assim, espelho cego, é isso, entendeu? Não tem mais, não tem o que falar, tá tudo aqui. Então, a ideia tá toda realizada, né? Um trabalho do Tunga, que é a Vênus, que é na época
eram uns recortes em couro, assim, eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque aquilo justamente por não entender nada, né? Uma coisa totalmente, uma forma, uns restos de couro, umas pontas, assim, umas correntes, uma luz, aquilo. E um Walter Caldas, que era uma taça com água em frente a um espelho. Eles devem conhecer isso tudo, né? Tá lá até hoje. E tinha E eu achei aquilo incrível, né? Mas nessa aquilo que eu falei, uma coisa que eu achava que eu podia fazer também, né? E que me despertou, assim. E aí você vai se emaranhando nisso, né? Você vai achando que é possível, você vai se aproximando, né? Então eu acho que a nossa relação com a arte, com todo mundo que está aqui, eu acho que é um pouco, né? Tem assim, parece que tem um momento de epifania, onde você teve a iluminação, né? Como é que epifania? É a revelação, né? Que é um termo, isso é um termo religioso, né? Chamado. É um chamado, entendeu? É uma revelação, é um negócio. O James Joyce usa o termo, até no sentido que eu uso para uns trabalhos que eu faço, que é essa experiência de encontrar coisas na rua. É uma epifania, né? É um momento de, né, que você fica ali meio que envolvido. Mas eu acho que é isso, todo mundo passou um pouco por isso. Como que foi a sua experiência? Porque quando você se sentiu mordido? Vou devolver a pergunta para você. Tem dois momentos, mas o primeiro foi pela música. Era 72, final de 1972. Aí na minha casa tinha uma coleção de gênios da música. Aí eu botava o disco para ouvir e ficava lendo. A vida dos caras era muito sofrida, mas eu fiquei apaixonado. Assim, é romântica. Caramba, que coisa bacana isso. Gostei de ser artista, né? Mas eu não era de arte. Mas você tinha quantos anos? Tinha 20 anos. 20 anos. Mas não, mas foi mordido antes, mas aí eu vou contar depois. Aí fiquei apaixonado pelaquela coisa. E em 1973, o MAN abriu um curso de verão, que era a coordenação do Frederico Moraes, e eram várias oficinas. Aí eu falei assim, mamãe, paga esse curso aí pra mim, que eu quero ver o que é esse negócio de artes plásticas. Não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia do que era artes plásticas. Aí fiz, papai era calígrafo e cartógrafo. Então já tinha um pouquinho a régua e o compasso, né? A Bahia já me deu o régua e o compasso, o papai me deu. E a caligrafia do gesto. Aí eu fui para lá com essa coisa bem rudimentar. Encontrei o Aloysio Carvão, né? O concreto. Aí me identifiquei muito com o Carvão. E aquilo que você falou, a Bienal era democrática. Eu fui o primeiro inscrito, quase meu currículo. Os Carlos Carvalho de Niterói, que fez o curso. Mas é Bienal de São Paulo. 73. Imagina, hoje é tudo tão distante, né? Essa barreira, curadores, galerias, tudo uma relação tão misteriosa, né? Isso aí a gente pode comentar para eu descer o pau. Aí fui o primeiro, encontrei o Carvão. E ali no vão central estava com 4 quadros, ainda era estado do Rio, Guanabara. Aí ele olhou e falou assim, esses dois aqui são bons, aqueles ali não tanto. Os dois que ele apontou, eu fui aprovado na Bienal. Cara, eu não tinha currículo nenhum, nem mal sabia arte plástica, na época era arte plástica, né? Aí fui para uma Bienal na abertura. Aí eu olhei e falei, isso aqui é muito bom. Fui de avião, estadia, alimentação paga e entrei numa abertura de Bienal. Ali, eu falei assim, não, é isso aqui. É isso aqui, a minha vida vai ser isso. Aí vim trabalhar, sempre fui artista. Dei aula para sustentar ateliê, não sei o quê. Mas, quanto a minha irmã, que em 1954 lançaram um livro, Created from the Black Lagoon, que em português é O Monstro da Lagoa Negra. Aí eles foram ver, era um filme 3D e preto e branco, e tinha uma mão que vinha assim, do monstro. E eles estavam falando lá em casa, lá no Fonseca, e terrorizados, né? E eu assim, sentado, criança ali, eu não sei minha idade, sei lá, 6 anos, 5 anos. Aí minha irmã veio e falou assim, Oscar, o que você está fazendo? Estou ouvindo a história dele, eu estava com um caderno e fazia assim, estou desenhando o Monstro da Lagoa Negra. Ali eu acho que foi onde eu realmente a coisa baixou. Santo. Baixou o santo.
Mas é o que você fala, há uma, vou estender só um pouquinho mais, mas eu acho que tem uma certa condenação nisso, que aí eu quis largar. Quem conhece Niterói tem a Biboca, que é embaixo do MAC. Eu falei, eu vou pegar meu caniço e vou lá pescar, quer saber dessa porra de arte? Não. Mas a universidade me ajudou muito. Eu li o Arthur Danto, após o fim da arte, e não deu conta de provar que a arte não existe. Aí o Luiz Sérgio trouxe um seminário que era Walter Benjamin. Você lembra disso? Eu participei, eu acho. Você participou? A Mata d'Angeli, né? É. Tem um artigo meu no livro. Tem um capítulo. Aí eu fiquei assim, enchi o saco deles. Eu perguntava tudo porque eu queria provar que a arte não existia. A Catarina, se eu não me engano, ela trabalha com... Terrine, mulher do Sildo? Não, uma outra que Catarina trabalha com Platão. Davi? Não. Não, é uma daqui a pouco, Carolina, eu acho. Não me lembro. Ah, sim. Trabalha com Que Platão. foi da UF aqui, hoje é da Isso. FRJ, é professora de filosofia. É isso. Aí eu falei assim pra ela, perguntou, e aí, Luísa? Cara, eu vim pra cá com uma certeza absoluta que a arte não existe. E agora? Duas certezas. Eu não sou filósofo e essa coisa de arte está em mim que não adianta eu tirar. Aí voltei a trabalhar. Mas é uma condenação, né? Ser artista. E existe ou não existe a arte? Não importa mais não. Então, uma das questões Não importa que eu mais não. Não, É só um cortezinho para você, que a gente vai chegar. Como porque você é um professor, eu fiz um curso com você e a Marta uma vez, e você é não sei como, você é um professor muito dedicado, é um professor que eu ia fazer a pergunta, você esperava eu fundamentar a minha pergunta, e tem aqui, né, os seus alunos aqui, eles confirmam isso, que é um bom assistir as suas aulas e a sua orientação. Eu agradeço. Eu não sei se eu sou tão bom assim, mas no caso... Mas eu falo por mim, né? Eu acho que eu tenho meus fãs, mas não sou unanimidade. Mas como é essa sua coisa de ser artista e estar na universidade trabalhando com arte, hoje é a graduação em arte, né? Que vocês têm. Estamos criando essa graduação, já tem alguns anos. Não, eu acho incrível, eu me sinto totalmente no meu lugar, entendeu? Eu não tenho conflito com isso, né? Eu acho que às vezes eu vejo meus amigos que são artistas, que acabaram tendo que ir para a universidade, reclamar muito disso, porque a universidade, é claro, ela tem os seus, como se diz, cada lugar tem o tributo que a gente tem que pagar, né? Quem vai para o mercado privado tem os seus problemas, né? Lidar com galerista, que não é fácil, né? Enfim, manter uma produção sempre de venda, enfim, tem as dificuldades e a universidade também tem, né? Porque ela é um lugar de burocracia, de administração, sobretudo, né? Porque o professor, ele também tem que administrar a universidade, né? A gente tem que fazer coordenação, ele não pode ser só artista e professor como as pessoas imaginam, né? A gente trabalha para manter a universidade funcionando, né? E isso não é muito, né, agradável, e nem todo mundo tem aptidão para isso, né? Ninguém nasceu para isso, a gente nasceu para ser professor e artista e não administradores e tal, mas a gente tem que fazer, né? Então, nesse ponto, a universidade, ela também exige, tem as suas cobranças, Mas fora isso, assim, eu acho que é um espaço onde eu posso. Eu sou um artista professor, né? Nesse sentido, não sou um artista de mercado. Então, assim, o meu prazer é estar dentro da sala de aula, ensinar, trocar, né? Você aprende muito também, né? Eu acho que esse curso de arte, por exemplo, tem sido um lugar de aprendizagem. Porque eu, em um momento dado da minha vida, não foi só o curso não, mas muitas outras coisas que aconteceram recentemente na arte, eu tinha muita certeza do que era a arte contemporânea, do que poderia reconhecer, dizer isso é arte contemporânea, isso não é, vai pra lá. Hoje eu não consigo, não sou mais capaz de fazer isso, porque eu já não entendo dessa forma tão simples como eu entendia antes, né? E, em parte, do convívio com os alunos, quer dizer,
mesmo esse curso, né, que a gente criou, que estava na nossa cabeça, eu acho que ele passou, quando ele passa a funcionar, é que eu passei a entender melhor, né, que é um curso de artes, né, começa por aí, né, não é de artes visuais, eu venho das artes visuais, né, a minha formação está nesse registro aí. E os nossos alunos, a gente achou que a gente pudesse fazer uma síntese, talvez, disso tudo, né? De alguma forma a gente faz, mas eu acho que os alunos, eles acabam descobrindo seus caminhos. Nesses caminhos, às vezes, eles vão ser músicos, vão ser teatro, vão ser... né? Porque, no final das contas, o que define aquilo que você faz é o circuito onde você circula, onde sua arte circula. E é por ali que ela vai ser entendida também, né? Isso é uma das... assim, a performance, por exemplo, ela é um tipo de arte que ela coloca em xeque esses lugares, porque não é bem os lugares que ela coloca. Porque a performance, se você ouvir um professor de teatro, ele vai dizer que ele faz performance. Se você ouvir um professor de artes, ou um artista de artes visuais, também faz performance. De dança faz performance, músico faz performance. Bom, a performance está em todo lugar. Só que eu acho que dependendo aonde a performance é feita e apresentada, quer dizer, onde está a sua carreira, onde você constrói a sua carreira, a performance ela vai incorporar elementos do discurso desse campo discursivo, né? Foi a conclusão que eu cheguei sobre performance e tal, que é justamente uma arte que ela tá, todo mundo se acha, né? A performance é do teatro, né? E onde está a performance, afinal de contas? Ela está onde o discurso modela, né? Então assim, a gente vai sempre compreendendo coisas, né? Vai por aí. Eu abriguei lá na última gestão CCPCM a parceria com o Luiz Sérgio e o Hélio Carvalho. E o Luiz Sérgio criou o In Between, que ele abriu um espaço de uma semana. Eu lembro disso. Lembra? Tem bons projetos. Aí nós tivemos, eu aprendi muito ali, porque aí a universidade veio trabalhar com a gente e trouxe os alunos. E Best Before foi a performance, foi a exposição, que acabou sendo uma performance do Hélio Carvalho. Aí ele trouxe a Luiz Mendonça e tem uma outra, Kapilovic, ela também. Então usaram aquele espaço da galeria e virou um espaço performático. Sim, sim. E os alunos faziam um curso, faziam um projeto para expor na galeria. E essa aula era ali, até, acho que se não me engano, era pública, quem quisesse vir de fora. E eu vi que a universidade, nessa área que vocês estavam criando, que é a graduação em arte, que ela estava bem, a palavra ainda é antiga, mas bem vanguarda nesse sentido, porque havia uma escuta muito grande em nós. A ideia do curso era realmente acolher esse lugar entre artes, né? Porque, como você falou, naquela época ainda era artes plásticas. Eu gostava bem do termo, artes plásticas. Né? Mas realmente, bem plástico, né? Bem a minha formação. A minha também. Sobretudo da arquitetura, de aula de plástica, entendi o que é plástica, o que é isso, afinal de contas, né? E depois virou visuais, né? Que ainda é usado e tal, e hoje artes, né? Que é o Capral, né? Do Alan Capral, que ele falou que um dia chegaria, né? Você arte e artista em geral e tal, bem inspirado nessa... Mas eu vou te devolver a pergunta, a arte existe ou não existe? Então, isso que eu ia te falar, porque o historiador da arte, da história da arte, como chama? Gombrich. Ele tem lá no prefácio dele que ele fala que uma coisa que não existe é arte, existem artistas. Eu li isso. Quando eu fazia meu mestrado. Bom isso. Sei lá. E eu achei que entendi na época, mas eu não tinha entendido. E de certa forma, esse livrinho aí, assim na arte como na vida, que é o livro da minha tese de titular, que na verdade são coisas que eu escrevi no meu pós-doc, quando eu fui lá na França em 2013, que eu reciclei. Eu tento responder isso. O que é, se a arte, na verdade, não existe, existem artistas, o que é ser artista? O que nos qualifica? Né? Eu tentei responder um pouco essa questão, né?
Bom, primeiramente eu poderia dizer que arte é aquilo que o artista faz. Qualquer coisa que o artista faz é arte, né? A dificuldade é, se a gente se diz artista, deve ter alguma coisa que nos qualifica como tal, né? Essa condenação. Essa condenação, né? Então eu tentei, de certa forma, responder isso. São perguntas que me perseguem, né? E eu acho, é como eu respondo, né? Não posso dizer que todo mundo responderia da mesma forma, mas foi como eu respondi. Eu acho que tem a ver com a ideia de trabalho e do envolvimento com o trabalho. Quer dizer, não é o trabalho no seu sentido original, quer dizer, que envolve um pensamento integral da produção e que você é completamente implicado, né? Você sem finalidade, digamos assim, você trabalha pelo prazer de trabalhar. E aí eu diria assim que esse é um termo muito amplo, define de uma forma muito ampla, né? O artista é um cozinheiro, ele pode ser um matemático que se dedica obcecadamente, sabe, a resolver um problema, um astrofísico. As pessoas que são apaixonadas pelo trabalho e que são instigadas por esse lugar do trabalho. É como eu respondo. Só que tem um momento que se fecha, que é a carreira, né? O astrônomo é astrônomo, matemático é matemático, cozinheiro é cozinheiro, e quando ele começa a se dizer artista, eu sou um artista. Então, quando você começa a falar, ou se reconhecer que é difícil isso, né? O que você fala? Eu sou um artista. É muito difícil, né? É muito difícil. Quando você começa a assumir esse lugar, você está procurando uma carreira. E aí você tem o que se chama, qual é o caminho de uma carreira. E aí você está entrando para o caminho do circuito que você vai se inserir, onde você vai se inserir. E como toda carreira, ela tem um percurso, né? Você procura uma universidade, você procura um curso de partilagem, você tem que estar entre pares, pessoas que também fazem arte, entre outros artistas, você tem que se inserir nesse lugar, você tem que conhecer, sobretudo, essa história desse fazer, porque é uma prática, e essa prática, ela tem no meu ponto de vista, ela tem uma tradição, e essa tradição, quer dizer, mesmo as vanguardas que rompem, elas têm no seu horizonte essa tradição que elas rompem. Então, quer dizer, o handmade, por exemplo, do Duchamp, faz sentido enquanto você tem toda uma tradição artística onde aquilo pode ser a anti-arte, quer dizer, a negação de tudo que é arte. Então, assim, é necessário que você conheça, né, esse percurso, o que é qualificado como arte, né, ligado ao fazer artesanal, ao talento, a certas habilidades, né, que foi construído ao longo do tempo, né, dessa prática, né, uma prática de fato, e o que o handmade rompe com tudo isso, né, porque senão ele não teria sentido. Ele faz sentido dentro desse campo discursivo, né, não só discursivo, mas no campo de uma prática também que ele rompe e tal. Então, assim, aproximar desse universo é estar aproximando dessa construção dessa carreira, né, dessa especialização, assim, digamos assim, e que é o que vai, de certa forma, nos diferenciar enquanto profissionais, né? Não quanto artista, porque o artista, de uma forma geral, é isso que eu entendo. É uma relação com o trabalho, que esse trabalho é uma doação. É um trabalhar por trabalhar que você doa, né? O trabalho de arte é uma doação. Em geral, a gente estava falando aqui dos artistas que vivem as mínguas, etc. Sabe, é uma... Aí você falou, é uma maldição, é uma condenação. A condenação foi você, mas eu acho que e você está ali, tá entendendo? É o outro, na verdade, a arte ela existe para o outro, né? E isso eu acho que recai eu falo um pouco que eu acho que esse trabalho que você faz, que a gente faz, que é uma transferência da sua energia. Então aquilo dali tem uma parte que eu chamo de teor humano, quer dizer, um trabalho não é só um objeto, né? É um objeto que tem uma carga
de uma energia humana, e que é essa energia que vem, que a gente troca quando você faz, e eu recebo isso. E aí eu acho que tem uma coisa que eu discuto também nesse livrinho, que é a noção de qualidade. O que é a qualidade de um trabalho artístico? Porque cai nisso, né? Eu vou chegar ao livro, mas você falando, eu conversava por Skype. Maria professor. Não, eu só interrompi porque eu quero chegar no livro. Eu conversava pelo Skype com uma menina que tinha 25 anos, e eu falava muito com ela, trocava ideia, ela fazia poesia, e aí um dia ela sumiu. E ela volta depois e fala assim: Luiz, eu li um livro de um poeta, e tudo que você falava para mim está nesse livro. Eu falei: mas porra, que livro é esse? O cara me copiou aí a página. Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. E a primeira carta, o cara foi muito legal, porque ele só publicou as respostas do Rilke para ele. E ele pergunta para o Rilke, eu vou improvisar: cara, poeta, não sei o que, eu quero saber se eu sou poeta, se eu sou escritor ou não. Aí a carta do Rilke é fantástica. Olha só, quem sou eu para dizer se você é ou não é artista, né? Escritor. Agora, se faça duas perguntas. Se você não escrever, você morre? Aí, se você responder que sim, aí ele fala assim: ó, fodeu, fica bem com a sua solidão, que é tudo que você falou. Ele fala que a poesia, a literatura, a arte vem e fica aqui. E ela vai sair. Se você é artista, ela vai sair. Seja poesia, seja astrônomo, ela vai sair. Eu achei muito legal ela retornar isso. E eu fiz um curso com o Vinhosa, aí eu ouvi o professor, que é fantástico, cara. Primeiro que você tem que fazer uma pergunta assim, não sei se o Andrew tem essa coisa, você faz aula com ele. Fez alguma. Aí você, e o Vinhosa, eu enchi o saco dos professores ali na UF. Aí falou: Vinhosa, eu acho que estou atrapalhando, era um mestrando, se eu não me engano. Mestrado. Aí eu falei: eu acho que eu estou atrapalhando a aula, porque eu estou perguntando demais. Aí ele falou uma coisa para mim que perdi assim a vergonha. Meus caros, você é muito bem-vindo, e as suas perguntas animam a aula, porque a aula tem curso ali que os alunos ouvem, Mas, professor, qual o livro que você quer começar a comentar? Eu acho que esse daqui, eu acho que eu falo dos artistas, entendeu? É um livro assim que tem a ver um pouco com a minha trajetória, minha intelectual, assim, a questão que me tomou, assim, dentro do mestrado e tal, que eu tento, quer dizer, responder um pouco, mas eu estava falando, quer dizer, essa primeira parte eu falo dessa que nos qualifica como artista. Resumidamente, eu falei que eu acho que identifica essa coisa do trabalho que tem uma gratuidade, uma doação. Não quero ser, assim, pode parecer um pouco romântico isso, né? Mas o corte é a tal da carreira. A carreira não é muito romântica, mas ela implica em determinadas sutilezas, enfim. Eu, sim, carreira de professor, artista, você colocou, acabei indo para esse lugar, né? E também é um lugar, eu acho, que não é tão desprezível, não é desprezível, eu acho tão interessante, você pode escrever, você pode estar junto com jovens, né, que está como vampiro, né, se alimentando. E a segunda questão, quer dizer, eu queria falar a coisa da experiência qualitativa. Então, quando você, por exemplo, se você fosse um cozinheiro excelente, maravilhoso, né, essa energia que você investe de alguma forma, ela passa para a comida que você faz. E quando eu experimento, eu posso senti-la. É claro que aí entra uma subjetividade, né? Essa carga que você recebe, né, que é a experiência que você vive, que eu chamo de qualitativa, é aquilo. Volta um pouco lá quando você me perguntou o que te mordeu, né? O que me mordeu foi aquilo que me transformou enquanto sujeito. Então a experiência qualitativa, ela é ressentida subjetivamente, né? Aquilo que eu experimentei foi inesquecível para mim e de alguma coisa acrescentou aquilo que eu sou, né? Como sujeito.
Quer dizer, ela não é mensurável de forma objetiva. É claro que a gente pode dizer que isso tem uma espécie de linguagem comum. Eu não quero aqui aprofundar em teorias filosóficas, né? Mas, né, eu sou meio Wittgenstein. Isso que eu ia te perguntar. Wittgenstein, mais algum outro, 2, 3, assim, que você pode... Eu não poderia falar com propriedade nenhuma. Não, mas que você gosta de ler, por exemplo. Eu gosto dessa teoria do Wittgenstein da linguagem, que ele fala que na linguagem, na verdade, ela não é... Ela é uma linguagem construída no espaço social, né? Ele fala forma de vida. Eu acho esse conceito incrível. Para mim, ele resolve muitas coisas. A forma de vida é isso daqui, nós podermos estar aqui conversando e poder nos entender quase que perfeitamente. Perfeitamente eu não diria, porque tem muito defasagem, né? Mas a gente pode conviver e compartilhar uma realidade, de certa forma, que está ligada aos nossos interesses comuns, a nossa... Como a gente vive, enfim, a gente pode entender, podemos nos entender. Então, isso perfaz o nosso caminho também de uma linguagem comum. Isso também a linguagem é extensiva ao corpo, à nossa forma de se manifestar e tal, né? A gente constrói um repertório. E para mim isso é um conceito assim, a forma de vida para mim ela responde muita coisa. Você falou de um pensador que eu conheço quase nada. O Wittgenstein, né? Mas eu também eu nunca li. Eu gosto do pessoal da fenomenologia, porque a Merleau-Ponty, mas tem um pouco a ver. Merleau-Ponty é outro que eu comprei e ainda não consegui. Eu fui pelo primeiro lá, que é o Heidegger, né? Aí depois vem os outros. E você falou uma coisa que é uma provocação agora. Eu, desde criança, me sentia, a alma anarquista me pegou. Era adolescente e comecei a questionar a porra toda. Agora eu peguei um livro que estou me entendendo ali, que é o Homem Revoltado, do Albert Camus. Uhum. Aí eu estou entendendo que revolta é essa, porque eu peguei essa minha revolta, essa minha alma anarquista, e falei assim, como é que eu vou Wittgenstein que você está falando, né, viver. Aí eu falei assim, como é que eu vou viver nesse mundo que eu não estou aceitando? Aí eu fui pela arte. E quando você fala da linguagem, eu fui buscar também, primeiro foi o Roland Barthes, da professor bom pra caramba, que é o Latouf. Latouf, aí eu me apaixonei pelo Latouf, o Latouf se apaixonou por mim, porque ele viu um rebelde ali. E depois a semiótica. Mas a semiótica eu não entendi muito, não. Já andei envolvido com semiótica, mas eu gosto muito do Peirce. Isso que eu ia te perguntar. Mas, assim, eu gosto que ele é muito doido, ele compreendeu. Aquilo é um esquema mental, né? É uma teoria da cognição, assim, como é que você... Aquilo, símbolo, signo, não sei o quê, são vamos dizer, modalidade do pensamento que ele define lá, né? Como é que a gente apreende, porque é fenomenológico aquilo. Como é que você vê ali, tô vendo isso aqui como se eu fosse um ET, isso daqui tem uma qualidade, a primeira coisa, o qualisigno, né, que ele fala. Então, assim, com a minha experiência com isso daqui, eu vou criando uma imagem disso aqui, que é o símbolo. Ele usa como símbolo. O símbolo me permite passar de uma garrafa de água mineral dessa para uma outra garrafa que tem um outro formato, mas ainda permanecer uma garrafa, porque o símbolo ele é genérico. Você falou, me lembrou o trabalho de fotografia que eu queria que você comentasse, sim, que é o Roland Barthes, tem a câmara clara, não é? E é o significado, você pensa na imagem, porque eu queria chegar ao ponto do imagens insurgentes, não. Tem a ver com a nossa segunda, né? Que quando você fotografa, você está pensando nessa questão? Nada disso. A fotografia foi o seguinte, a fotografia apareceu na minha vida sem eu ter paixão por ela inicialmente. Depois na verdade, quem me fez despertar para a fotografia foi a Rosane Krauss, que eu gosto muito dela, hoje está meio fora de moda, mas especificamente um texto dela que
que é Fotografia e Espaços Discursivos, né? Onde ela discute, ela começa falando de uma fotografia que ela é usada tanto para uma exposição de arte quanto para um manual de geografia, né? De geomorfologia, que é uma fotografia do século XIX. E ela mostra como a fotografia ela é, na verdade, algo que se adapta ao discurso e tal. Ela vai chegar lá no AG e questionar se o AG era artista ou não, se ele tinha uma obra ou não. A discussão dela também ali é um pouco da obra, enfim, mas acho que não vem ao caso. Mas eu gostei muito, eu gosto muito do que ela escreveu sobre fotografia e tal. E quando eu fui fazer meu doutorado, eu tinha um trabalho que não era de fotografia. Eu fotografava coisas, foi assim, a minha relação é com a cidade, com a rua, o meu trabalho meio que é permeado por isso, né, da minha vivência, que tem um arquiteto ali que perdura e tal, de alguma forma. E quando eu fiz meu projeto de doutorado, eu fiz uma série de fotografias que eu chamei de territórios. Territórios são espaços que eu encontrei na rua, que são organizações espontâneas, quer dizer, convencionais, na verdade, que determinam um lugar do outro. Então, assim, uma barraca de camelô, uma casa de pessoa que mora na rua, às vezes um simples papel, um papelão, né, uma cama, alguns objetos do lado, determina um lugar do outro e que te mantém uma certa distância, né, de relação. Você tem tempo para terminar? Não? Tá tranquilo. Eu queria, se vocês quiserem depois fazer alguma pergunta, ele aproveitar, está aqui na berlinda para responder, né? Não tem tempo. Então eu fui fotografando isso. E quando eu fui fazer meu projeto de doutorado, eu estava interessado, mas não era nem fotografia. Só virou, na verdade, um arquivo de territórios. E o projeto era isso, território. Eu acho que eu tinha descoberto ali essa coisa do território e tal, né? Eu fiquei empolgado com isso. E eu queria fazer instalação. Eu fiz algumas, remetendo essa ideia de um território. Você fez um poste assim? Fiz um poste. Lá em Montreal eu fiz 2 exposições dentro de galerias que eu remontava um território. Mas eu vi que, na verdade, as fotografias que eu tinha feito, quando eu mostrava para as pessoas, tinha mais impacto. E eu comecei a achar que aquilo era um trabalho de fotografia, que eu mal entendia como se construía, né? Porque minha dificuldade era entender o que é um trabalho. Primeiramente é isso, o que é um trabalho, né? Porque fotografia, ela me coloca bem nessa situação de o que é fazer um trabalho, porque fotografia é aquela coisa, você acha que faz uma boa fotografia, hoje você faz com celular, fotografias maravilhosas e tal, mas que não constitui efetivamente o que é, afinal de contas, um trabalho, né? O que é, né? E eu comecei a entender, por exemplo, territórios são esses, né? Aí eu resolvi de uma forma lá, eu fiz o território, faço um desenho do lado, que é um campo magnético, que é um espaço, como se fosse uma energia que protege cada um desses territórios. Então isso virou o trabalhinho, né? Assim, na verdade, o trabalho estava nessa exposição da UF. Comenta um pouquinho da exposição da UF. Então, esse trabalho é o mais antigo que eu tenho nessa linha, assim. Eu comecei a trabalhar com esses registros. Esse território é isso. No final das contas, eu resolvi dessa forma. Saí da instalação, que hoje talvez eu esteja voltando para isso. E, assim, é uma foto, um território e um desenho com a energia. É um trabalho conceitual, na verdade, né? E ele é pequeno, assim, foi como eu resolvi. Então são 15 tipos de território que eu fiz, né? Aí, desse trabalho, derivou um outro que eu fiz no meu pós-doutorado, muitos anos depois, em 2013, que é o Pequeno Gesto. O Pequeno Gesto é parecido com o território. A solução que eu dei é parecida, é um arquivo. Esse território é um arquivo de imagens. Então são 15 tipos. É como se fosse uma classificação mesmo. Uma classificação, taxonomia, né? Eu jogo com essa coisa da ciência, né? Que na verdade é uma ciência do inútil, né? E o Pequeno Gesto é a mesma coisa. Pequenos gestos são objetos que as pessoas deixam na rua. Em vez de jogar no lixo, elas enfiam no buraco da árvore, elas enfiam entre a grade. Isso é curioso, né? Aí eu fui a minha vida toda voltada pro desprezo, né? Pro lixo, para as coisas que ninguém vê, né?
E eu acho isso, na verdade, eu acho que eu trabalho com humor. Eu acho que meu trabalho tem humor, não é um humor de você gargalhar, é um humor dessa forma de olhar o mundo, né? Eu sempre vejo isso, que tem humor e tal. Eu acho que as pessoas talvez não vejam, mas eu vejo dessa forma. E tem humor. Então eu fiz esse, que também estava na UF. E aí também é um sistema classificatório, que eu faço também 15. É uma mania de 15, tipo o Pierce, né? Isso. E aí eu fiz 15 tipos lá de gestos que eu vou classificando, mas aí comecei a trabalhar mais com construção de imagem. Não tem a ver com essa coisa de insurgência, não. É uma outra coisa. Depois, se quiser, eu posso falar sobre isso. A questão da imagem. Eu comecei a construir, porque esse trabalho, pequeno gesto, eu vou fazendo assim, eu vou classificando, mas assim, do lado de cá, aí eu fotografo do lado de cá, do lado de lá, aqui é no centro. Eu vou fazendo uma relação do termo que eu uso para classificar, como eu construí a imagem, né? É uma classificação que no final deu tudo certo, assim, em termos de... Ela tem subtipos também. Eu sei que se encaixou, não vou lembrar aqui agora, por modo, por... sei lá o que, não me lembro mais. São os 3 subtipos, assim, que agrupam grupos de 5. Então, são 5 gestos que se agrupam em cada subtipo. Então são 3 subtipos. Então um total de 15, né, de 15 tipos com 3 subtipos, né, de gestos. Quer dizer, aí o trabalho para mim é criar regras. Eu vou falar assim que eu penso que é um trabalho. É você construir regras que relacionam as coisas, né? Então eu acho que isso tem a ver com isso, com regras, com criar coisas assim desse tipo. Você falou de criar regras, eu me identifico um pouco. Não é cagar regras, é diferente. Não, é o Manu Chao, que eu sou um quebra-regras, né, que é o clandestino. E tem, algum aluno quer perguntar, porque é legal, que aí estimula também a gente a fazer a nossa resenha ainda. Posso falar uma coisa mais... É porque eu fico pensando nessa coisa do trabalho, esses cálculos de trabalhos menores, trabalhos maiores. Até que ponto trabalhos com escala diferente servem só para preencher espaço numa galeria, enquanto o trabalho com escala menor pode ser mais relevante porque tem uma coisa maior. Eu acho uma excelente questão. Eu acho assim, eu acho que trabalhos menores, eles estão mais voltados, são mais, talvez, eles se fecham mais em si, são mais conceituais, assim, por exemplo, esses territórios, para mim, ele tem até uma moldura e tal, isso é interessante perceber isso, né? Ele é um trabalho que se resolve ali dentro, naquilo que ele propõe enquanto conceito, né? Os trabalhos maiores, que eu acho que tem a ver com a minha vocação, quando eu comecei a pensar a escultura através da arquitetura, não é exatamente preencher o espaço, é um trabalho que interage com o espaço, com a escala, né? Um trabalho pequeno pode interagir com a escala. O Cildo Meirelles tem aquele trabalho num cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro que está numa sala vazia. Então ali tem uma relação de pequenez da escala gigantesca da sala e tal, né, que funciona dentro desse pensamento com o espaço, né? Então quando eu penso a proposta, eu fiz um trabalho, fiz uma exposição individual lá na Universidade Federal de Uberlândia. E aí eu fiz do pequeno gesto ao monumento. O monumento era um trabalho que eu tinha feito no MAC, que você viu né, uma parede, né, que eu tinha feito, que eu fiz a partir da obra do Niemeyer. Eu fotografei a superfície meio deteriorada do Niemeyer, e de longe, assim, impecável, né, tudo branquinho. Quando chega perto tem rachadura, tem manchas. Eu fotografei essas partes.
E eu fiz tipo uns blocos de pedra, como se fosse pedra, né? Uma coisa meio trash, na verdade, de fotografia, 40, 60, mais ou menos. E botei aquilo como se fosse um muro, assim, levantei como se fosse um muro, como se fosse uma lápide. Então eu usei uma altura de 2 a 3 metros, 2 metros e meio, acho que era 2 metros e meio. Fiz tipo uma lápide, eu fiz uma brincadeira lá, porque quando eu fui visitar esse lugar ali, aquele teatro popular, era tipo meio-dia, um calor assim, infernal, e só tinha, não tem árvores ali, não tem nada, né? Só a arquitetura maravilhosa do Niemeyer, não é pra gente não. Aí tinha um grupo de cachorros vira-latas que ficavam andando por aí procurando sombra. E eu fotografei um daqueles cachorros ali. E aí eu botei assim, fiz uma montagem, assim, fiz uma lâmpada, fiz como é que chama aquela coisa que tem luz atrás? Eu botei a luz na frente, na verdade. Backlight. Backlight, eu fiz um front light, botei na frente, assim, escondidinho, assim, uma lâmpada fluorescente. Você viu o trabalho, né? E botei 2 holofotes, assim, que deu o maior problema, o Vergara achava que eles iam chutar, enfim. Que era, na verdade, a ideia do monumento, de arquitetura, assim, eu trabalhei com a ideia do monumento, fazendo um trocadilho com a arquitetura monumental do Niemeyer, né? E esse trabalho eu desdobrei, eu fiz uma exposição lá em Uberlândia que eu relacionei o monumento e o pequeno gesto, das coisas menorzinhas e tal, e desses monumentos. Aí esses monumentos também tinham essa coisa da presença no espaço arquitetônico, eu acho que é a coisa da presença, né? Ele é feito para aquele lugar ali e tem uma presença, né? Tem uma matéria, o trabalho tem a ver com isso, uma imagem que vira matéria, que vira tijolo, tem um pouco a ver com isso. E a escala humana, né? Assim, não é gigantesca, mas é uma escala do corpo e tal, dentro de um espaço fechado, né? Então acho que eu respondo por aí, né? O pequeno gesto é o contrário, ele é, apesar de eu ter espacializado, porque uma exposição é sempre um problema espacial também, que você tem que resolver, né? De relação espacial. Eles são trabalhos fechados em si, né? O pequeno gesto é um trabalho que se resolve ali dentro. É claro que ele funciona em conjunto, né? Às vezes eu dou uma foto desse pequeno gesto para uma pessoa. Porque ele é um conjunto, tem que você ver, você tem que entender, né? Você tem que entender a loja atrás ali para você entender o que é que está falando. Eu esqueci o seu nome, você está no post também na exposição? A Leona. Quer fazer alguma pergunta? Eu queria perguntar, você falou de performance, falou da formação arquitetura. Eu fiquei curioso porque eu já perguntei grande performance sua e uma coisa que me intrigou é em relação ao espaço com o corpo. Como você vê isso possível também sobre linguagem? Então, eu não sou uma pessoa muito performática, assim, no sentido de performance arte, né? Talvez seja performática, estou falando, assim, todo mundo, né? Mexo, assim, tem uma empolgação. Mas eu fiz aquela do museu, eu fiz um outro agora que eu não estou satisfeito, então vou ter que acabar. A do museu lá, né, tem a ver com o espaço, aquilo assim, era uma ideia que eu tinha, né? Eu tinha uma coisa assim do passista da escola de samba, do porta-bandeira na sala, e mesmo do carro alegórico, né, das pessoas que abrem o braço, carnaval, tem um gesto da realeza, né, que eu achava interessante. Então eu tinha essa ideia assim, eu quero fazer uma performance assim, só gesticulando sem som e tal. Isso foi assim mudando, né? E quando fui chamado para essa exposição lá que a Bia Pimenta que chamou, no Museu da República, lá no Rio, que ela fez uma exposição, fizemos até que no Ingá também uma versão, uma outra coisa, né? Em diálogo com os... E aí eu vi umas fotos do Clóvis Bornai lá, de uma exposição, sei lá. E aí eu vou fazer o Clóvis Bornai, ele era destaque do escola de samba, uma figura importante no carnaval, gay, né, assumido. Maravilhoso, né? Maravilhoso, é o luxo, né? O luxo. Hors concours. Hors concours, exatamente. E museólogo. Exatamente.
Tudo de bom. E aí eu fiz dentro do museu, né? Que para mim é um carro alegórico, assim, fiz um pouco lá em casa, comecei a filmagem lá em casa, então ficou assim meio o delírio, né? Porque tem a coisa do delírio, né? E do museu, aí eu tô gesticulando aqueles espelhos, os dourados e tal. Então eu entrei, aí botei um som da Clara Nunes, cantando João Bosco. Que é maravilhoso. E também, né? aí rolou isso, mas assim. Aí fiz até uma videoinstalação, porque eu botei em frente assim a estátua do Getúlio, fiz um tapete e tal. Mas eu tenho pouca experiência com vídeo e com performance. Aquela letra é muito bacana. Fernando Borges. Eu não. Tá atrasado, hein, Fernando? Então, assim, mas é uma experiência recente, assim. Eu sempre fui meio tímido, assim, de me expor. Você acha, eu sou tímido, Chico Buarque diz que é tímido, você está dizendo, a gente tem que, como você fala na construção da carreira, assim, tem que ir até a cara, tem que falar, como diz o Roberto Freire, que ele tem a somoterapia, que é uma terapia anarquista, ele fala assim, ame de vexame. Eu acho que é de vexame quase que minha trajetória eu vivo inteira. dando, né? Mas... Não sei. Eu queria, você está doutorando, né? O Alex Pechete quer perguntar alguma coisa ao artista Você professor? faz doutorado aonde? Quem te orienta lá? Lilian? É no PPH? Lilian? Acho que não conheço. Pechete, fala um pouquinho alto para o microfone. Fala um pouquinho alto para o microfone. Assim, eu vou fazer uma pergunta. Você estava falando, Luciano, que a arte pode ser uma doação, né? O artista doa. Eu acho que é uma doação. Assim, é uma energia, né? Que você investe que vai para o mundo, né? Ali. E aí, quem você acha que doa para o artista ou deveria doar? A questão de sobrevivência do artista. Eu não sei, a gente não vive só de gratidão, né? Assim, não, é claro que eu acho que o reconhecimento assim, mais, né, da pessoa acolher o seu trabalho, ter feito uma boa experiência com ele e tal, é gratificante, né? É um retorno, né? Mas é lógico, estamos falando de carreira artística e de sobrevivência. E aí, assim, salve quem puder a vida, né? Assim, eu virei professor, né? Eu acho que muitos dos meus amigos artistas acabaram na universidade também. Alguns contrariados, outros estão felizes, né? Eu acho que eu não tive nem tempo, né? Você é feliz desde não tive o início. escolha. Não tive escolha. Então, assim, Mas eu acho que assim, você tem alguma espiritualidade, alguma coisa assim? cara, eu não tenho nada. Não, eu quero curiosidade, porque você falou tanto em doar e tanto em humano. Não, mas eu acho sim, talvez eu deveria. Eu acho que vou falar a concepção. Eu não gosto de religião, nenhuma delas, nem de pessoas ligadas à religião, né? Não tenho. Mas eu acho que a gente é energia, né? Muito, né? Assim, eu não quero ficar falando, eu acho que eu não conheço nada disso. Mas, já respondeu. Mas eu acho que a gente é energia e tem o universo é energia. Cabe um pouco na pergunta que ele faz. Assim, eu acho que a doação, por exemplo, se eu não conhecesse o Vinhosa, eu não teria essa doação, você, Andrew também, essa, não é mesmo? Então eu acho que essa troca é que me motiva a dar mais um passo. Claro que eu vou rabiscar até morrer. Não tem jeito, tem que ficar rabiscando aquele troço, porque senão vai explodir. O Fernando Borges chegou agora. O Fernando é uma pessoa que doa muito. Já visitamos várias exposições juntos. Todos que estão aqui, eu acho. Aí, quando essa exposição que eu fiz, lá no Engar, que vocês curtiram, as crianças, elas são as que mais doaram, né? E elas entravam ali e eu falei, puxa, nossa, quantas cores, eles se identificavam. Que a gente falou da carreira e eu também não necessito de vender obras, já vendi muita coisa, pintura, desenho, gravura, mas quando você vê uma criança, acho que era o Darcy Ribeiro, que quando se agrada uma criança, pronto,
Aí adulto é mais fácil. A criança tem um senso crítico mais espontâneo. Sim. Eu acho, assim, que... Primeiro que ninguém merece passar fome ou ser pobre. Né? Todo mundo merece viver no luxo. Luxo, não diria, mas viver bem. Né? Eu acho que é fundamental. Né? Agora, assim, eu talvez esteja no lugar certo, sou funcionário público. Eu acho que eu não tenho talento para ganhar dinheiro, sabe? Mas eu conheço artistas amigos meus que eles têm talento para fazer essa vida do dinheiro caminhar, tá entendendo? Isso é um outro talento. É um outro talento, né? Quem está no mercado, eles sabem fazer isso. O artista está no mercado mesmo, eles sabem o caminho. Eu não sei. Por isso eu sou professor universitário, entendeu? E se eu não fosse professor universitário, eu ia trabalhar com urbanismo em alguma secretaria de desenvolvimento. Também não ia ganhar dinheiro. Não, ia ter o salário normal, né, de todo mundo. Enfim, mas, assim, para mim, é suficiente, né? No vivo, não tem restrição e tal. E eu acho que todo mundo deveria ter o mínimo, né, assim, de conforto, né, dignamente. Os caminhos a gente vai encontrando, né? Não tem fórmula para isso, né? Eu não acho que a gente vai viver de vento. Não acho. Eu acho que a gente tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito, entendeu? E aí, tá entendendo? Eu acho que a vida das pessoas se resolvem. Às vezes vai ser bancário, entendeu? Eu acho que é a pior desgraça que vai acontecer, mas no último caso, é isso que eu falei. Quando eu estava na Berlinda, nessa vida indefinida, tinha algumas coisas que eu poderia fazer, que eu achava que eu era capaz, que eu seria feliz dentro daquilo. Porque também, isso para mim era importante. Não ter uma profissão que me deixasse infeliz, entendeu? Então tinha algumas coisas que eu não, posso ser isso, que eu falei. Bom, pintou primeiro essa coisa do concurso de professor que eu passei e tal, minha vida se resolveu por aí. Mas se não tivesse isso, eu acho que uma das carreiras que eu poderia ter seguido era trabalhar, provavelmente ia trabalhar como urbanista em secretaria de urbanismo, pesquisa no estado. Cheguei a fazer isso um pouco antes de ser professor. Eu trabalhei no Atlas, desenvolvi a secretaria de assuntos fundiários. Eu comecei a construir uma carreira em cima disso, né? Eu tive uma bolsa do CNPq que eu fiz um estudo de evolução urbana lá na região onde eu nasci, sabe? Então, assim, eu tinha vocação, tenho vocação para pesquisa, né? À toa que eu estou na universidade. Eu tenho vocação para isso, para pesquisa e tal. E acabei entrando para a universidade, mas poderia ter tido um outro destino na minha vida, né? Mas, assim, eu tinha, assim, eu acho que eu tinha em mente, assim, aquilo que eu não queria para mim. Que talvez eu tivesse que ser, mas seria muito duro, entendeu? Minha vida ia ser muito ruim. Né? Então, assim, eu acho que... Você me perguntou sobre tempo. Eu ficaria aqui mais 3 horas ouvindo o colega, amigo, artista e professor. Dá vontade de próximo curso já me inscrever lá. Luciana Márcia já me sinalizou ali que a gente foi o tempo mais... O que faltou a gente falar? Daqui a mais 2 horas ainda. Mas... Eu posso falar rapidamente isso daqui se você quiser. Mas... Sim, insurgência, por favor, né? Por favor, é insurgência, né? Então, esse livro aí, na verdade, ele é uma coletânea, né? De um seminário que eu fiz junto com o professor Ivaí, lá da FRJ. É assim, a abordagem tem a ver com a minha pesquisa atual do CNPq, que é a pesquisa teórica, que é a teoria das imagens, né? Isso aí eu marquei e esqueci de tocar esse assunto. Que não tem nada a ver, no meu trabalho não tem nada a ver com isso, na verdade. Mas essa teoria das imagens, eu estou muito interessado em saber. Eu acho que a arte hoje, essa arte que a gente chamava de contemporânea, que hoje eu prefiro chamar de cosmopolita, que o texto cosmopolita está mais ligado ao mercado do que uma ideia de uma vanguarda. A arte contemporânea sempre está ligado meio ao campo da vanguarda e tal. Eu acho que isso não faz mais sentido.
mas é arte cosmopolita, não diria propriamente de mercado, mas nos grandes circuitos, que estão na Bienal, que está em Veneza, tem aqui em São Paulo, né? A arte dos indígenas, por exemplo, né? Que saiu daqui da Bienal de São Paulo, agora está em Veneza, um pavilhão inteiro, quer dizer, é uma arte cosmopolita hoje, e que se você for olhar, é uma arte de representação da imagem, etc, etc. Então, eu estou interessado nisso. Esse artigo desse livro, esse capítulo, é especificamente sobre a relação arte e religião, que ela voltou à tona, né, com os movimentos negros, com a emancipação, né, que trouxe para dentro dos espaços de exposição problemas ou formas ligadas à religião, quer dizer, onde essas coisas se misturam, né, arte e religião, por exemplo, né. Então eu tento mais ou menos pensar isso através de uma trajetória, primeiramente da arte, porque a arte é de fato uma criação do Ocidente, da Europa, né? Que tem uma história aí, e que no século XVIII ela se resolve de uma forma. Então, uma pergunta que eu me faço: quem reivindica esse lugar, né? Esse lugar da arte está necessariamente em diálogo, né, com esse campo discursivo que vem lá do Renascimento, se a gente pode dizer assim, né? E que está nesse campo da estética, mas da filosofia, né? Tudo que é estética, esse lugar que a estética destinou à arte, que é o lugar da sensibilidade no Ocidente, que é o lugar da sensibilidade e da reflexão, e que se separou da religião em um determinado momento. Até o século XVIII, a igreja barroca, por exemplo, né? Essas relações eram misturadas. Depois, com a estética e com a criação dos museus, ela vira um campo de apreciação, né? Que é independente da religião, mas que hoje retorna. Então eu tento entender um pouco isso, e como isso nos afeta, esse olhar, quer dizer, olhar essas artes hoje, como olhar a arte indígena, por exemplo, como ela nos afeta, por exemplo, para olhar um Picasso de volta. É isso que eu estou querendo, entendeu? Assim, como é que ela muda o meu ponto de vista, como eu entro nesse ponto de vista e como isso muda meu ponto de vista de olhar, né? Um retorno, né? Quer dizer, um retorno no sentido, uma palavra que eu detesto, que é decolonial, porque todo mundo fala, mas enfim, é o retorno decolonial, que tem que ser até discutido. Mas é um diálogo com aquilo que nos colonizaram, porque é inevitável, esse lugar da arte é inevitável que a gente perpasse por esse lugar onde a Europa construiu, tá entendendo? Porque a arte é uma invenção dos europeus. Eu acho que cabe, no sentido que nós entendemos, né? De exposição, de objetos apreciativos, etc. É uma provocação, mas eu acho que cabe você fazer um curso. Eu já sou o primeiro inscrito, você e o Pedro Rossack, né? Pedro Rossack já não está mais aqui com a gente. Pois é, chama ele de volta. Mas eu acho que cabe um curso com isso que você fala. Eu dei esse curso, mas de 5 alunos. Foi bacana. Você não me avisou, né? Você não seria o... Olha, eu não sabia que você queria. A gente leu, na verdade, a gente leu esse livro. Tem muitos ali. Eu vou nem todos os ensaios falam sobre ele. É só o meu que fala sobre isso. Na verdade, tem outros problemas que eles levantam e tal. Luciano, você pode dizer que a Europa é responsável pelos museus. Sim. Armazenaram o que foi produzido. Olha, eu tenho conversado com a Márcia. Não. Você eu e Márcia conversamos isso. Desse tamanho, de não sei quantos séculos. Não, sim, eu estou totalmente de acordo com você. Eu acho que a arte antecede ao termo arte. Entendeu? Ela é muito a arte, fazer isso de alguma maneira. Como eu falei, a arte está muito ligado ao trabalho do artista, aquilo que o artista faz. Claro, esse lugar do artista foi inventado, esse sujeito, ele foi inventado, entendeu? Mais ou menos tem data, isso é histórico. Lá na Florença e tal que eles começam a usar esse termo para separar do artesão, e também a arte com determinado sentido, que é assim, eu faço algo direcionado a um público. Então você criou também a ideia de público, porque isso também não tinha sentido. O público passa a ter sentido nessa relação de eu fazer algo que é apreciado por um sujeito que é o público. Isso é do humano.
Só o humano produz. Sim. A arte é totalmente humana. Por mais inteligente que seja, não produz. Não, com certeza. Eu estou totalmente de acordo. Eu acho que é cultura social, né? E no sentido que ele fala, o termo arte, artista, é que eles são históricos. E eles foram construídos. Esse objeto foi sendo construído dentro dessa concepção, né? Que vai culminar com a questão dos museus do século XIX, que é um lugar para você apreciar. O museu ele tem uma coisa que é da ideia do espaço público e da democracia. Para mostrar o que o homem é capaz. Sim, mas assim, é o lugar que as pessoas iam para julgar as obras. O julgamento de gosto interessa para os filósofos, interessou tanto para os filósofos, porque ele é o lugar do arbítrio daquele que é só sensível, daquele que sente, quer dizer, não precisa ter uma formação intelectual para você sentir. Você sente e você é capaz de julgar, né? E esse lugar é o espaço da democracia, do gosto, né? Era curioso, acho, para eles pensar, isso era uma novidade, porque antes as pinturas, as grandes obras, ou estavam na igreja, ou estavam em coleções privadas, dos reis, dos colecionadores ricos, e o museu é o espaço que foi aberto ao público. E aí é que se especializa esse lugar dessa experiência. Como é que essa experiência ela acontece? Ela é uma forma educada de experimentar. É isso que está sendo posto em xeque hoje. Você falou tanto em lugar, eu me senti agora no lugar do Jô Soares, que falava assim, conversamos agora com o Luciano Viosa e o público. Encerrar porque eu estou muito empolgado. Assim, não, está todo mundo empolgado. Sérgio, por favor. Não saia. Senta aqui, fica aqui, por favor. O nosso comendador, Sérgio Torres. Claro. Ordem da Resistência. Eu, Lebarba, autoproclamado ministro da Cultura da Comuna Insurgente da Cantareira, proclamo a criação da Ordem da Resistência, inspirada na Ordem do Tornilho ou Ordem do Parafuso, criada em 1948 pelo pintor argentino Quinquela Martín, com o objetivo de homenagear os loucos, aqueles que tinham um parafuso a menos. A Ordem da Resistência é conferida aos resistentes insurgentes que, de alguma maneira, contribuem ou contribuíram para o livre pensamento da arte e cultura libertária. Essa performance oficializa a Ordem da Resistência em ato festivo no Yorubá, no Bar do Renato, penúltima barricada resistente e insurgente. Isso foi em 18 de setembro de 2023. Nós reconhecemos o professor, o artista Luciano Vinhosa como um resistente por toda a sua trajetória, também um resistente insurgente na universidade e um insurgente por onde ele anda. Para quem conhece, nós conhecemos há muito tempo. É uma caminhada que é importante para nós. Tem aqui agora os jovens que são alunos dele. Então, por favor, muito honrado. Obrigado. O comendador Sérgio Torres, comendador Sérgio Torres. Muito obrigado. Foi massa. E agora que você é um comendador, se quiser falar alguma coisa sobre a nossa resistência, a nossa ordem, a insurgência. Eu acho incrível que você dá a oportunidade e conversar, a conversa e tal. Talvez eu tenha percebido um pouco do meu entusiasmo. Eu acho que tinha mais uma hora, pelo menos. Luciano, é um prazer ouvir você como professor, como colega. Você frequentava o meu ateliê e eu acho que seus alunos aqui, que são os mais novos, colegas de você, porque, como eu falei assim, tem uma doação muito grande de você, no teu pensamento, na tua... Sim, eu acho que é doação. Eu estou falando o artista, e como um artista no sentido professor, artista, né?
é por doação, entendeu? E aí sim, eu digo, todo mundo é um artista que tem essa relação, né? Nada obriga, mas está disponível. Eu acho que é prazer também, né? É uma relação com prazer, né? Isso não dá prazer. Dá prazer, doar dá prazer, né? O Roberto Freire, ele tem uma frase também que ele fez um livro, ele passou, ele estava escrito no cemitério, no livro do cemitério. Sem tesão não há solução. Isso é um grande leitor do Roberto Freire. Eu já li alguns livros dele também. Então depois vai ter um encontro anarquista aqui. Né? Você faz a terapia dele? Não, mas eu estou na doação deles. Pode ser uma boa, né? Vamos ter muito bom. É isso aí, gente. Muito obrigado, Ivan. Como disse o Sérgio, bem-vindo. Ó, eu tenho brinco aqui, quem quiser. Eu quero ir, não. Você joga